capacitação a cada dia, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos amadureça, porque nós necessitamos, ó Deus, crescer espiritualmente a cada dia, para lidarmos, ó Pai, com todas as adversidades desse mundo. Nós precisamos crescer, ó Pai, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos de crescimento espiritual para permanecermos avivados na fé. Nós precisamos, ó Pai, de crescimento espiritual para Te agradar e Te adorar na beleza da Tua santidade. Por isso, ó Pai, que o Teu povo, que os Teus levitas, que os Teus pregadores venham aprofundar-se, ó Pai, cada vez mais em buscar a Ti, para ter, ó Deus, a Sua presença constante, para Te adorarmos, ó Deus, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Por isso, nessa noite, ó Pai, receba o nosso coração em Tuas mãos. Faça, ó Pai, com que ele cresça, amadureça e frutifique os bons frutos do Teu Espírito. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Nós hoje vamos tratar de um assunto que é uma das mensagens de Jesus mais difíceis do ser humano conseguir ouvir e entender. Quando Jesus fala, existem mensagens que são de fácil compreendimento, mas existem mensagens que são difíceis de você entender e praticar. Mas só que Jesus nunca nos ensinou nada impossível, pelo contrário, Ele disse que nós alcançaríamos o impossível pela fé. Amém. Então nada do que Jesus fala é impossível de alcançar, de viver e de praticar. Pode parecer difícil ao ouvirmos, porque o nosso coração às vezes é entranhado de sentimentos humanos e mundanos. E são nessas horas que Jesus se aproxima de nós, para que nós venhamos a modificar a nossa conduta, que nós venhamos crescer espiritualmente. Existe uma coisa no mundo que é muito difícil de se encontrar. Eu tenho 30 anos de idade. Tem pessoas aqui na igreja com muito mais idade do que eu, e elas terão testemunho do que eu vou falar. No mundo que nós vivemos, é muito difícil você olhar e encontrar alguém que ama quem o odeia. É difícil você encontrar alguém que é disposto a amar só quem o odeia. É difícil você encontrar alguém que diz bem daquele que só diz mal dele. É difícil você encontrar alguém que faz o bem aquele que só faz mal a ele. No mundo, isso é muito difícil de ser encontrado. E Jesus vem nos alertar, olha só, no mundo, eles dizem por aí, ame o seu próximo e aborreça o seu inimigo. A coisa mais fácil que tem no mundo é você retribuir sentimentos. Retribuir sentimentos é muito fácil. Uma pessoa te ama, você vai e ama também. Uma pessoa te faz o mal, você vai e faz o mal também. Parece que isso é uma autojustiça, altos princípios. Se a pessoa me fez o mal, o que eu posso fazer para ela? Somente o mal. Se ela me fez o bem, então ela é merecedora de receber o bem. Só que Jesus vem e fala algo que é tremendamente bombástico a isso. Ele fala, ame os seus inimigos. Fale bem daquela pessoa que vai até tentar contaminar outras para falar mal de você. Como isso é difícil de ouvir, é mais difícil ainda de praticar. Mas será que Jesus deixou uma mensagem impossível de ser alcançada? A resposta é não. Essa mensagem, essa palavra não é difícil, não é impossível de ser alcançada, desde que nós busquemos a presença do Espírito de Deus em nossa vida. Sem o Espírito de Deus, você não é capaz de amar quem te odeia. Sem o Espírito de Deus, você não é capaz de ajudar alguém que te fez o mal. Sem o Espírito de Deus, você não é capaz
falar sobre uma mensagem. Eu gostaria que você repetisse a seguinte frase: quem lucra com a iniquidade? Repita: quem lucra com a iniquidade? Quem lucra com a violência? Quando Jesus começa a nos ensinar, eu descobri algo tremendo nessa tarde, meditando sobre essa passagem. Jesus fala aqui sobre pessoas que nos encontram na vida e parece que elas servem de provações para nós. Falam mal de nós, nos fazem mal, às vezes gratuitamente. Você não fez nada pela pessoa, simplesmente ela resolve falar mal de você. Isso acontece. Você simplesmente só ajudou, só quis bem, mas chega no momento da vida que você encontra alguém que te fez mal gratuitamente, sem você nem conhecer. Isso acontece. E tem pessoas que apenas retribuem os sentimentos. Faz o bem a ela paga na mesma hora. Nós vamos aprender hoje com Deus a nunca pagar na mesma hora. Quando você faz o mal a quem te fez o mal, isso demonstra que o mal se multiplicou. E o mal ele se multiplica todas as vezes que ele encontra um coração vazio, sem Deus. Quando o mal encontra um coração vazio sem Deus, ele encontra ali um terreno para ele multiplicar o ódio, a ira, a raiva. E aí Jesus vem com uma mensagem diferente. Ele fala: vocês têm que amar os seus inimigos. Porque o mal ele funciona como um ciclo. Ele alcança uma pessoa que tem um coração disposto a odiar, um coração afastado de Deus. Então o mal encontra às vezes um abrigo, que é o coração de um homem. E uma vez que o mal encontra esse coração, a tendência dele é tentar se multiplicar. Nós chamamos isso de ciclo de violência. Nós podemos usar um exemplo bem prático. Alguém está dirigindo o carro, leva uma fechada, fica irritado, já sai dali irritado. Chega do trabalho irritado, desconta no funcionário. O funcionário fica irritado, desconta no cliente. O cliente fica irritado, desconta na esposa. A esposa fica irritada, desconta no filho. O filho fica irritado, desconta no coleguinha. Ciclo de violência. O mal vai se propagando e se multiplicando. O mal é algo tão forte que só existe uma coisa capaz de vencer o mal: o bem. Quando o mal se depara com o bem, ele não consegue ultrapassá-lo nem vencê-lo. O mal sempre sucumbe diante do bem. Amém. Então é por isso que Jesus ensina: olha só, você precisa amar o seu inimigo, porque toda vez que você se revestir de Deus, a bondade, o bem estará fazendo uma barreira, uma proteção sobre a sua vida. Você estará exalando Deus quando você pratica o bem. E nada vence Deus. Por mais que o mal se propague com muita rapidez, o bem é invencível. Em Romanos 12, no versículo de número 21, nós encontramos uma linda resposta: não vos deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quando você pratica o mal, ele dobra, ele ganha força. Se você simplesmente falar mal de alguém que falou mal de você, o mal se multiplica. Mas quando Deus reveste o seu coração e você passa a falar bem de alguém que falou mal de você, o mal perde força. Sabe de quem um coração disposto a fazer o mal se alimenta? Do mal. Você nunca vai ficar livre, guarde essa palavra.
Você nunca vai ficar livre de alguém que te fez o mal, se você fizer o mal para ele também. Você nunca vai ficar livre de um inimigo seu que entrou na sua vida por acaso para te fazer algum mal, se você retribuir o mal com ele. Sabe por quê? Porque o mal se alimenta do mal. Se você pagar a mesma moeda, essa guerra continua. Jesus fala: ame o seu inimigo. Paga ele com uma moeda maior, de maior valor, de maior peso. Mostre para ele o tamanho do tesouro que você tem. E aí nós perguntamos: quem são os nossos inimigos? Jesus aqui está falando de inimigos humanos. Pessoas que falam mal de você, que deixaram de fazer o bem, você que te ajudou tanto. Jesus está falando de pessoas. E aí eu descobri algo tremendo de Jesus. E aí eu passei a entender um pouco sobre inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Mas aqui não é nessa passagem, está falando de inimigos humanos. Pessoas que tentam nos intimidar, tentam nos tirar da graça, tentam nos afastar de Deus. Pessoas que deram brecha no coração para o mal. E aí eu aprendi algo tremendo com Jesus. Sabe quem dá o rótulo de inimigo a alguém? Nós. Nós que avaliamos a conduta da pessoa e dizemos: olha, ele é meu inimigo. Sabe por quê? Porque ele tentou me fazer isso, ele falou isso de mim por trás. Quem dá o rótulo de inimigo para a pessoa somos nós mesmos. Qualificar alguém como amigo e como inimigo é como pôr uma medalha no peito. Aquele ali me fez o bem, então ele é meu amigo. Aquele outro ali também me fez o bem, ele é meu amigo. Aquele outro ali um dia virou as costas para mim quando eu precisei, então ele é meu inimigo. E eu descobri algo tremendo com Jesus. Jesus nunca teve inimigo. Humanamente falando. Eu posso repetir, baseado na palavra de Deus. Jesus nunca teve inimigo. Sabe por quê? Porque as pessoas qualificam os inimigos pelo mal que lhe foi feito. Que a pessoa me fez o mal, então ela é meu inimigo, ela é minha inimiga. Só que Jesus, ele olha algo muito mais profundo. O que Jesus nos quer dizer é que nós devemos amar essas pessoas que possuem imperfeições. Sabe por que elas um dia falaram mal de nós? Porque elas têm imperfeição na língua delas. Se a língua dela fosse perfeita, elas adoravam Deus. Sabe por que um dia elas falaram mal de nós? Ou nos fizeram algum mal? Porque elas ainda não tiveram suas mãos apresentadas a Deus para fazer uma obra boa. Sabe por que elas nos perseguem? Porque elas não aprenderam ainda a dobrar o joelho diante de Deus e buscar a presença do Senhor. Se elas aprendessem a buscar a Deus, elas jamais perderiam o seu tempo perseguindo os seus semelhantes. Sabe por que Jesus nunca teve inimigos? Porque a sua capacidade de perdoar era maior que a capacidade que o outro tinha de o odiar. Era o oposto. As pessoas viam em Jesus uma ameaça. Teve pessoas que olhou para Jesus e tratou Jesus como um inimigo. Falaram até que ele era guiado por Beelzebul, tentando o afrontar, tentando o diminuir, difamar. Mas ele nunca retribuiu na mesma moeda. Um grande exemplo disso é ele mesmo na cruz. Tem pessoas que qualificam as outras como inimigas porque eles fazem algo mal. Quando Judas um dia veio com os soldados romanos para entregar Jesus, como Jesus recebe ele? E aí, amigo, a que vieste? Jesus paga Judas na mesma moeda?
Porque Jesus não via Judas como um inimigo. Porque a capacidade que Jesus tinha no coração de perdoar era maior do que a que Judas tinha de o odiar. Que eu descubro que quando nós qualificamos alguém como inimigo, é uma grande falha nossa. Porque Jesus nunca teve inimigo. As pessoas se incomodavam com ele. Mas ele nunca olhou e falou: olha, cuidado com aquela pessoa, Judas é uma ameaça. Nunca. Quando Pilatos se aproxima dele e fala: olha só, eu posso te livrar da cruz. Será que Pilatos era inimigo de Jesus? Pilatos tenta soltá-lo. Jesus fala: olha, nenhum poder se teria se não te fosse dado do alto. Mas maior pecado tem aquele que me entregou. E Pilatos simplesmente ele não vê Jesus no inimigo. Porque Jesus não vê ele, o inimigo também. Foi a passagem do pastor Gilberto, ele leu ainda há pouco sobre Zaqueu, que ele dizia no último versículo: porque o Filho do Homem veio para salvar. Quando ele demonstra que ele veio para salvar, ele demonstra o seguinte: nenhum de vocês será o meu inimigo, por pior que seja o mal que vocês me façam. A atitude de perdoar é nossa. Se o outro te fez o mal, eu te aconselho a perdoar. Porque Jesus perdoava. Se nós hoje estamos em paz com Deus, é porque Jesus nos perdoou. E aí, se nós formos analisar as nossas condutas no passado, será que nós já desagradamos a Deus? Desagradamos. Práticas as quais Deus abomina. A partir do momento que alguém conduz, tem uma atitude ao qual Deus abomina, é necessário perdão. E Ele nos perdoa. Porque Ele não nos vê como inimigos. Se você tem alguém que te perseguiu, que falou mal de você, que te diminuiu, que te entristeceu, eu te aconselho a tomar uma atitude: perdoa. Amém. O perdão, ele é uma atitude decisiva. Olha que o perdão não depende da atitude do outro, porque o outro me ofendeu. O perdão não nasce na atitude do outro, o perdão nasce na atitude de quem foi ofendido. Eu fui ofendido, me humilharam, falaram mal de mim, mas eu perdoo. Jesus na cruz, ele vê toda aquela injustiça que fizeram com ele, e ele fala uma das frases mais lindas da Bíblia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E aí, sabe o que acontece conosco? Quando nós aprendemos a perdoar, quando nós aprendemos que o perdão não depende do outro, o perdão depende do meu coração que foi ofendido. Isso é algo nobre. Isso é algo para você tomar essa atitude, só o Espírito de Deus entrando no seu coração e conduzindo a sua vida. Se a pessoa não abre o coração para o Espírito de Deus guiar e dirigir os seus passos, ela não é capaz de perdoar quem lhe ofendeu. Perdão nasce em quem foi ofendido, em quem foi humilhado. O que nasce no coração do agressor é outra coisa. O que pode nascer no coração do agressor é o arrependimento. Lembra aquela passagem do pai com o filho pródigo? O pai, o filho chega e fala: pai, eu quero a minha metade da minha herança, para eu fazer o que eu bem entender. O pai diz: você quer? Então toma, é sua, de direito. Faça o que você bem entender. O filho vai, torra tudo e começa lá na vida, depois de muita amargura, ele se arrepende. Se arrepende da atitude que cometeu. E aí ele resolve voltar para a casa do pai. Como o pai dele o recebe? Com o coração aberto. Isso é perdão. O perdão está no coração do ofendido. E o arrependimento está no coração do agressor. Mas irmão, agora vamos entrar agora num grande debate.
decidimos perdoá-las. Só que mesmo eu perdoando, ainda não estamos em paz. Ainda tem um conflito entre nós mal resolvido. Sabe por quê? Porque essa pessoa que você já perdoou precisa ela mesma ter o arrependimento. Só que existe uma obra que você não é capaz de fazer e a Bíblia me diz quem é capaz de fazer. Nós devemos perdoar, nós devemos amar, nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos ajudá-las, ainda que nos façam mal. Mas fazer com que aquela pessoa lá se arrependa não é obra sua. Essa obra é do Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado. E uma vez que essa pessoa é convencida do pecado, quando ela entende que o que ela fez é errado e ela abre o coração, o Espírito de Deus entra, convence do pecado, ela se arrepende e se transforma. Amém. O perdão pertence a você. Está nas tuas mãos. Mas o arrependimento do outro está aí. Isso é uma coisa que a gente sofre muito com isso. A gente aprende a perdoar e anseia de todo o coração que as pessoas se arrependem. Quando você de fato aprende a perdoar, você recebe um grande galardão de Deus. Quando você aprende a perdoar, quando você aprende dentro de você mesmo, liberar o perdão a quem te ofendeu, você recebe um galardão e Deus tem uma palavra para você. Você passa a ser o que está em Mateus 5, no versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe quem são os pacificadores? São aquelas pessoas que são capacitadas para estarem no meio de um grande conflito. Os pacificadores estão chamados e capacitados para estarem no meio de um grande conflito. Não recebem nada por isso. Não recebem vantagem de nenhum dos lados. E pelo contrário, os pacificadores ainda não receberem lucro. A grande alegria de um pacificador é ver a paz reinar. O pacificador investe o seu tempo, investe a sua força, investe a sua sabedoria para que os outros encontrem paz. Quando nós aprendemos a perdoar, nós conseguimos entender a profundeza da obra ao qual nós somos chamados. Existem famílias em grandes dúvidas, mas Deus levanta um, capacita e coloca e diz: esse aqui é o meu pacificador. Se tiver uma empresa com um grande conflito, Deus vai levantar alguém para ser um grande pacificador. Alguém que não leva vantagem com o conflito. E aí nós voltamos à pergunta que nós fizemos no início: quem lucra com a iniquidade? Quem lucra com a falta de perdão? Quem lucra com o ódio? Só a resposta é uma e simples: Satanás. Só ele lucra com isso. Ele fica assistindo de plateia, batendo pau, vendo as pessoas se degladiarem, se odiarem, perderem a comunhão, se distanciarem uma das outras. Porque a partir do momento que elas se distanciam, elas começam a prejudicar algo que Deus zela muito, que é a comunhão. Sabe o que é uma pessoa, quando fala mal de você, o que ela quer fazer? Te afastar das outras, te colocar num abismo, te colocar numa distância, te encravar na solidão. E aí quando você aprende a falar bem dessa pessoa,
esse abismo diminui. Você paga com uma moeda mais alta. Quando ele tenta cavar um buraco para distanciar, você vai lá e coloca mais 5 pás. Amém. E aí você prova que essas pequenas atitudes não vão te fazer parar. Por isso eu consigo entender quando Deus fala, olha, ame os seus inimigos. Porque quando você ama o seu inimigo, você lucra. Porque a partir do momento que você libera o perdão, você é perdoado das suas transgressões de outrora. Então tem que perdoar. Se Deus me perdoou, eu não sendo merecedor, o mínimo que eu tenho que fazer é perdoar quem me ofendeu. Se um dia eu já ofendi a Deus e pedi perdão, Ele recebeu o meu perdão, quem sou eu para travar o perdão de Deus? Eu saio no lucro quando eu perdoo. A pessoa que foi perdoada sai no lucro também. Porque sai o peso de uma condenação. E Deus se agrada quando nós perdoamos. Com Deus nós aprendemos a dar, não apenas a retribuir. Porque você ama quem te ama, é fácil, é retorno, retribuição. Me amou, eu amo também. Geralmente no mundo se ama na mesma proporção. Se a pessoa me ama pouco, eu vou amar pouco também. Se me ama muito, eu vou amar muito também. Retribuição. Se me odeia, eu vou odiar também. Se me odiar muito, eu vou odiar muito também. Só que Jesus te ensina o contrário. Se alguém te odiar muito, ame muito. Se alguém te aborrecer muito, ame muito. Se alguém te perseguir muito, ore muito por essa pessoa. Que você será chamado, como diz no versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Quando você toma uma atitude dessa, Deus está vendo em você não só a imagem e semelhança dele. Quando você toma uma atitude dessa, ele olha para você e fala, aquele ali não é só minha imagem e semelhança, ele tem um coração igual ao meu, ele tem um espírito igual ao meu. Só alguém cheio do Espírito de Deus é capaz de atitudes tão nobres. Eu aprendi que o perdão, ele é uma decisão contínua. Quando você decide perdoar, você não decide perdoar apenas uma pessoa. Não, quando eu vim para a igreja eu aprendi a perdoar, então eu vou perdoar só minha mãe, meu pai e meu irmão. Quando você conhece Deus, o perdão ele é amplo, ele é vasto. Quando você conhece a Deus, a noção de perdão amplia muito. Sabe como passa a ser a noção de perdão quando você conhece a Deus? A partir de agora, eu estarei disposto a perdoar todas as vezes que for ofendido por qualquer pessoa. Isso é perdão de Deus. O perdão de Deus ele é mais profundo do que as desculpas dos homens. Tem pessoa que só desculpa. Não, te desculpo, mas fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. O perdão, sabe o que ele é? O perdão, comparativamente falando, é como se a pessoa tivesse uma dívida com você. Você pegasse aquela cela e rasgasse ela todinha, até o ponto de que não desse para enxergar mais nenhuma letra. Nem você, nem qualquer outra pessoa que pegasse essas migalhas de papel. Ninguém agora é capaz mais de acusar. O perdão você rasga tudo tão miudinho que nem você querendo ler amanhã ou depois conseguiria juntar e formular o que estava escrito. Isso é perdão. Perdão é mais profundo. Se Deus me perdoou, eu também devo perdoar.
rasgou a cédula que me acusava e não lança mais em rosto acusações contra mim. Como seria eu capaz de guardar rancor ou ódio de uma pessoa que também está caminhando buscando a perfeição? Só um lucra com a iniquidade. Eu fico vendo que a iniquidade, a maldade, ela é lucrativa para certas pessoas. Você sabia disso? Existem duas nações do mundo que elas lucram muito dinheiro com a violência: a Rússia e os Estados Unidos. São os dois maiores fabricantes de arma do mundo. Eles vendem arma para todos os países do mundo. Eles lucram com a violência. Aí amanhã ou depois tentam fazer reuniões simulando um acordo de paz. Os Estados Unidos vendeu arma para o Iraque, para o Afeganistão. Depois ele vai abrir guerra contra o Iraque e contra o Afeganistão. É lucrativa a guerra para certas pessoas. E a paz, ela nem sempre é lucrativa. Jesus se faz o grande conciliador entre nós e os homens. E o que ele paga? Ele paga com a própria vida para nos trazer a paz. Significa que ser pacificador tem que estar disposto a abrir mão, não é lucrar. Quando eu sou pacificador, eu entro no meio de um grande conflito, simplesmente para trazer a paz àquele local e àquelas pessoas. Só. Humanamente, um pacificador não recebe nenhum tostão furado, mas espiritualmente ele recebe uma bênção. Ele é chamado de filho de Deus. É por isso que nós não fazemos as coisas por recompensas humanas, mas não lucro com a violência. Não é lucrativo para mim ninguém ficar de cara amarrada comigo. Não é lucrativo para mim ninguém se distanciar de mim. O que eu quero ser mesmo é ser pacificador. É isso que Deus te chamou para ser, um pacificador. Alguém que vai ter uma palavra sábia, uma palavra ungida, na hora que ninguém tiver mais uma resposta, na hora que o silêncio deles estiver quase levando eles à guerra, Deus colocará nos seus lábios palavras de sabedoria e toda aquela ira sucumbirá. Porque Deus colocará a palavra da bênção nos seus lábios. Deus fará dos seus lábios como uma pena de um destro escritor, que na hora do conflito, na hora da adversidade, terá a palavra de Deus. Quem nunca passou batalha da família, irmão contra irmão, pai contra filho, amigo contra amigo, às vezes no trabalho. E essas discussões só fazem a noite ficar mais escura, até a hora que brilha uma luz. E essa luz é a palavra do pacificador. Alguém que entra, um pacificador é alguém que entra num conflito que nem dele era, nem causador ele foi. Tem que amar muito. Para você entrar numa causa que você não foi causador de nada, não vai levar nada em troca, nem reconhecimento. Um pacificador é alguém que fica numa zona de conflito entre duas frentes divergentes. Na verdade, que o pacificador tenha mais risco, fica um fogo cruzado. Mas quem é ungido pelo fogo de Deus não teme fogo cruzado. Quando o Espírito de Deus envolve
guarda. Sabe por quê? Porque o desejo de um pacificador naquela zona de conflito não é encontrar quem está certo, quem está errado. É simplesmente que a guerra cesse. Somos chamados por Deus para amar o nosso inimigo, bendizer o que nos maldize, fazer bem a quem nos odeia, orar pelo que vos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai. Eu aprendo com Deus até como orar pelos meus inimigos. Tem gente que só ora por si, pelas bênçãos próprias. Você pode orar. Mas existe um tipo de oração que ela é mais profunda. É quando você ora por alguém que te fez mal, fala: Senhor, abençoa essa pessoa, que ela venha ter um encontro contigo, que ela venha ter a vida dela transformada, que ela seja uma bênção. Esses lábios, ó Pai, que tanto falam mal, faça desses lábios um pregador das boas novas. Sabe quem recebe mais fazendo essa oração? Você mesmo. Deus olha dos céus e fala: meu filho, minha filha. Sabe por que ele chama de meu filho e minha filha? Não é só porque parece com a cara do pai, é porque tem as atitudes do coração de Deus. Quer um conselho? Decida perdoar. Perdoar uma decisão, não é apenas uma coisa que brota. Porque para você perdoar alguém, fazer o bem, é entrar numa guerra contra o mal. Fazer o bem não é uma coisa automática, que brota. Fazer o bem é uma decisão. E eu vou empenhar toda a minha força para fazer o bem. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, me afronte o que vier, eu farei o bem. É uma decisão. E sabe quem te fortalece quando você toma essa decisão de fazer o bem a quem te fizer o mal, seja quem for, em todo tempo? Aquele que venceu a morte, Jesus. Aquele que fez a conciliação entre você e Deus. Aí é Ele que passa a entrar na batalha. Quando você passa a tomar essas atitudes que agradam a Deus, pode descansar. A vitória é certa. Você foi chamado por Deus para ser um pacificador, uma pacificadora. Por isso, seja fortalecido por Deus essa noite. Decida sempre perdoar. Guarde. Perdão é uma decisão do coração do ofendido. Aquele que decide perdoar sempre. Quando eu casei com Liana, quem vive muito próximo um da mim dos outros, sabe que às vezes existe atrito. Existe atrito entre irmãos, existe atrito entre vizinhos. A proximidade faz com que aflorem as nossas falhas com o outro. Eu não sou perfeito, Liana também não é perfeita. Mas quando você decide ter um laço, uma aliança mais profunda, eu decidi algo no meu coração, isso é uma decisão minha. Eu decidi perdoá-la em todos os momentos que ela me entristecer. Isso é decisão minha. Se ela tomar uma atitude que me entristeça, eu já decidi perdoar antes dela tomar a atitude dela. Está em mim. Assim um pai com um filho. O amor do pai é tão grande por um filho, que ainda que o filho venha se entristecer com o pai está disposto a perdoá-lo sempre. Com 5, com 7, com 20 anos, com 50 anos. Filho vai ser filho e o pai vai amar sempre. Por
jamais odeie seu inimigo. Jamais fale mal de quem falou mal de você. Jamais. Não troque esses centavos. Não se suje por essas coisas tão pequenas. Porque quando você se torna um pacificador, você é chamado de filho de Deus. E não tem bênção maior nos céus, no mar ou na terra, do que Deus olhar e te chamar de meu filho. E aí já não é mais filho ou filha, porque é a semelhança do Pai. É filho e filha, porque tem um coração igual ao de Deus. Como filho e como filha, seja abençoado pelo Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Sem falar. Som. Louvado seja o nosso Deus, né, irmãos? Nós hoje cedo estávamos aqui na escola dominical e a gente falava sobre o assunto de virtudes do Espírito. E nós comunicava com os irmãos aqui de pela manhã que a virtude, ela se harmoniza uma com a outra. A fé se harmoniza com a paciência. Aquele que não tiver paciência, foi dito isso aqui de manhã, aquele que não tiver paciência, ele está sujeito a perder a sua fé rápido. A fé, ela se harmoniza com paciência. E as virtudes do Espírito, todas elas se harmonizam e formam o fruto. E é esse fruto que Jesus disse que nós temos que observar. Jesus diz assim, e conhecereis a árvore pelos seus frutos. Se o Espírito de Deus está em nós, as virtudes do Espírito Santo têm que fluir na nossa vida. Faz muito bem para nós. Eu já estava aqui à frente da igreja e existia aqui no nosso bairro 3 pessoas que eu não me comunicava bem com eles. Houve um problema, uns do passado, bem distante, fora da época em que nós já estávamos servindo a Deus, nós andávamos no pecado e tivemos problemas com esses lá atrás. Um aconteceu aqui, já quando eu estava na igreja. E eu já estava fazendo a obra de Deus, pregando, cantando na igreja, dirigindo a igreja já. E um dia Deus me incomodou. Eu não consegui dormir aquela noite porque Deus me incomodou. Eu não conseguia, a princípio, entender. E eu comecei a me preocupar, comecei a achar que coisas mais sérias até estavam para acontecer. E eu chorava muito pela madrugada, eu não conseguia parar de chorar. E na minha oração vinha sempre uma palavra do Salmo 23 que diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. E eu não conseguia entender, foi passando o tempo, e pela manhã, quando o dia já estava raiando,
eu consegui entender e Deus me mostrou bem nítido aquelas 3 pessoas que eu tinha problema com elas. E eu tomei a decisão naquele momento de procurar essas 3 pessoas. E eu fui à casa, eu de manhã passou, uma das pessoas era o pai de Rafael, Valdeci. Rafael, guitarrista. Aí quando o Rafael passou de manhã, eu falei: Rafael, que hora que teu pai acorda? Lá para 9 horas, então tá ok. 9 horas eu fui lá na porta dele e falei com ele. E quando eu cheguei na casa daquele homem e disse para ele, falei: rapaz, eu não sei, eu sei que nós não comunicamos. Nem eu, nem você temos comunicação um com o outro, não falamos um com o outro. E eu não me lembro nem por que isso aconteceu, eu sei que aconteceu. E eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para quebrar essa maldição que foi lançada sobre a nossa vida. Eu estou aqui para estar te pedindo perdão, independentemente de se foi eu ou não que te ofendi. Eu quero te pedir perdão. E eu quero, quando passar por você, eu quero te cumprimentar, eu quero te dar bom dia, eu quero te dar boa noite, e se possível for, te dar até a paz do Senhor. E quando eu falei aquilo para aquele homem desmontou. Aquele homem que não esperava aquele choque, ele veio, se derramou em prantos. Fiz assim com todos os outros. E me acertei com todos os outros. Eu tive mais dificuldade, mas Deus me possibilitou, porque numa confusão que eu tive com ele, que ele veio, o inimigo, ele anda querendo semear discórdia. Então, aconteceu alguma coisa, eu errei, eu reconheci meu erro, eu errei, e ele, quando me chamou lá fora, ele me chamou para brigar. Ele não entrou dentro do meu quintal, não, ele chamou lá fora para brigar comigo. E quando eu cheguei no portão e vi aquele homem lá fora, esse camarada está querendo briga, e meu negócio não é esse mais. Mas eu fui em nome, falei: Jesus, tem misericórdia de mim. E eu falei e ele soltou uma palavra, ele falou: quando você for falar o meu nome dentro da tua igreja, você faça o favor de me convidar e fale na minha presença. O diabo se perdeu, foi aí. Porque quando Deus me tocou no coração para me consertar com ele, eu fui lá na casa dele e falei: eu preciso falar o teu nome lá na igreja, e eu preciso que você esteja presente, assim como você pediu para mim que eu fizesse. Mas o inimigo não deixou ele vir. Quando eu encontrei com ele na rua de novo, ele falou para mim, eu falei para ele: poxa, rapaz, eu te esperei lá, estava todo mundo esperando lá. Ele falou assim: não, mas não está tudo certo, não depende. Eu falei: está vendo? O inimigo, ele está atrapalhando, está querendo atrapalhar. Você sabe que eu te chamei, que eu estava te chamando lá para fazer algo na presença de todos lá da igreja. Eu não tive essa possibilidade, mas eu quero fazer agora diante de Deus, eu e você. E eu te ofendi, eu falei algo que eu não era para falar, da tua família, de você, e eu queria agora, meu amigo, me consertar contigo, te pedir perdão por essa grave ofensa que eu fiz a você. Eu queria pedir que você me perdoasse. E aquele homem derramou-se ali em prantos, e as coisas se acertaram. Você não pode imaginar o bem que aquilo foi para a minha vida. O fardo era muito pesado, mas o fardo, a partir daquele momento, ficou leve. E a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande. Eu sou de uma família terrível para ficar de mal. A minha família, os meus irmãos, é coisa terrível para ficar de mal um com o outro. Quem é da minha família, ou quem conhece a minha família, sabe o que eu estou falando. Irmãos ficaram de mal com outros irmãos 30 anos, 35 anos, 40 anos, 50 anos. E se vivesse mais, ainda ficava de mal mais tempo.
uma família terrível para ficar de mal. Mas eu louvo a Deus porque Deus quebrou essa maldição na minha vida, porque eu procurei os meus irmãos, cheguei a entrar nessa rotina, nesse círculo vicioso de estar de mal um com o outro, e Deus me deu a oportunidade e eu consegui quebrar essa maldição na minha vida. Então não temos que deixar o gigante crescer dentro de nós. Aconteceu alguma coisa, não deixa para amanhã não, é hoje, nós vamos resolver hoje, que amanhã o muro está mais alto, amanhã vai haver outra barreira, amanhã vai acontecer outra coisa para te atrapalhar do teu conserto com o teu irmão. Então não tem que ser amanhã não, tem que ser hoje, tem que ser agora. Então se o homem não veio aqui, eu não vou ficar aqui esperando e vou me dizer aqui para a igreja, não, eu queria pedir perdão, mas ele não veio, então está tudo certo. Não, eu fui lá diante dele lá, já que ele não veio para me pedir aqui, eu fui lá e pedi lá. É se consertar, é se humilhar. É o tipo da humilhação que te exalta, é o tipo da humilhação que te faz crescer. Aquelas pessoas que nem te cumprimentavam, elas passaram agora a te olhar de outra forma, elas vão passar agora a te respeitar, por causa da atitude que você tomou, uma atitude cristã, não de meter o pau, não de falar disso ou daquilo, ou de jogar a culpa um para o outro, não, pela atitude de você ir lá, e independente se foi você ou não que ofendeu, você ir lá e se consertar com aquela pessoa. Uma das pessoas que teve esse conserto, depois que eu fui lá e me consertei com ele me deu um púlpito aqui para a igreja, tem um púlpito aí embaixo, um outro púlpito, deu um púlpito, deu umas cadeiras, arranjou umas cadeiras, e ficou uma benção. Tudo porque houve perdão. Então a gente não pode, o cristianismo, ele não pode existir sem que haja perdão. A gente pode atrapalhar muita coisa na nossa vida espiritual se nós cultivarmos sentimentos, esses sentimentos que nós sabemos que não provém de Deus. E se nós temos o fruto do Espírito em nossa vida, e se nós temos as virtudes do Espírito Santo conosco, a gente não pode permitir que esses sentimentos malignos eles possam habitar dentro de nós. E nós temos que lutar contra isso, temos que batalhar contra isso.